Sou MEI, microempresário individual. Quais os meus direitos perante o INSS? O MEI, assim como os outros trabalhadores registrados, possui direitos junto ao INSS desde que contribua com o Instituto Nacional do Seguro Social. Como o número de microempreendedores individuais vem crescendo num ritmo acelerado, cada vez mais os profissionais autônomos, os donos de pequenas empresas familiares, passam a contar também com os benefícios previdenciários. Quais são eles? Vamos lá: aposentadoria, salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença e pensão por morte. Eles são conhecidos como benefícios previdenciários e todo MEI que contribui com o INSS passa a ter direito a esses benefícios para si e para os seus dependentes. Quem é MEI pode contribuir com o INSS? Não só pode, como deve. Quando o MEI passa a contribuir com o INSS, passa a ter os mesmos direitos que um trabalhador registrado. E como que ele deve fazer essa arrecadação? É através do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Normalmente versa sobre 5% do salário mínimo. Atualmente paga por volta de R$ 60,60. Como vimos, o MEI que paga o INSS passa a ter direito à aposentadoria. Atualmente nós temos dois regimes de aposentadoria: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez. O MEI conta como tempo de contribuição para a aposentadoria, mas além do tempo de contribuição, deverá preencher outros requisitos que variam, por exemplo, de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Vejamos a tabela a seguir. Vale lembrar que estas regras valem para o MEI que começou a contribuir a partir de novembro de 2019, de acordo com a Emenda Constitucional 13 de 2019. Para aquele MEI que contribuía antes dessa emenda constitucional, vale os seguintes requisitos. Primeiro, 60 anos para mulheres, 65 anos para os homens, além de contribuição mínima de 15 anos. Importante ressaltar que mesmo se o MEI vir a parar de pagar esse benefício, de pagar o INSS, essa contribuição, uma vez paga, não se perde. Então, mesmo que ele venha a parar de pagar, depois esse período de contribuição irá contar para que ele complete o tempo necessário de contribuição para vir a se aposentar. Agora nós vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez. Aquele MEI que recolhe devidamente o INSS, se ele vir a sofrer qualquer acidente que o impossibilite de desempenhar suas tarefas, ele poderá sim se aposentar por invalidez, independentemente de qualquer carência. Caso o empreendedor volte a trabalhar, seja como MEI ou qualquer outra atividade formal, ele perde o benefício da aposentadoria por invalidez. Outro benefício também estendido ao MEI é o salário maternidade, com duração média de 120 dias e requer aí contribuição mínima de 10 meses. Esse benefício também vale para os casos de adoção. Mais um benefício, auxílio doença. Esse benefício é concedido ao MEI que vem aí a sofrer qualquer tipo de doença que iniba, que impossibilita que ele consiga desempenhar as suas atividades. Nesse caso, também há um período de carência de 12 contribuições. E também será necessário passar por uma perícia médica através de algum médico conveniado do INSS. Os demais direitos do MEI acabam sendo relacionados aos seus familiares e dependentes. É o caso, por exemplo, da pensão por morte e o auxílio reclusão. Vamos lá, auxílio reclusão. O familiar ou dependente do MEI que vier a ser preso passa então a ter direito ao auxílio reclusão, mas para tanto também tem um período de carência de 24 contribuições. Pensão por morte. Quando o MEI vem a falecer, os seus dependentes passam então a ter direito à pensão por morte.
Neste caso, deverá ser observado algumas considerações em relação ao falecido. Empresas inativas. Saiba o que é e quais são as suas obrigações. Estar com o CNPJ inativo pode levar o empresário a ter práticas cotidianas bloqueadas. Por exemplo, recebimentos, pagamentos, o que pode ocasionar, claro, prejuízos para sua empresa. Mas afinal, o que é um CNPJ inativo? O CNPJ inativo é aquele que não tem movimentação regular, é aquele que não está com as obrigações burocráticas regulares, é aquele que não comunica às instituições de acordo com o que deve ser informado, por exemplo, a movimentação contábil. Veja, ainda que a empresa não tenha uma movimentação financeira, ela é obrigada a informar aos órgãos regulamentadores da sua movimentação. Por quê? Porque se ele não faz isso, está sujeito ao encargo de multas e outras sanções. É muito importante que a empresa esteja com as obrigações fiscais, as obrigações trabalhistas, as obrigações previdenciárias em ordem. Por quê? Porque a inobservância de todas essas práticas podem gerar multas e essas penalidades podem vir a ocasionar transtornos para os sócios também. Então é muito importante lembrar que é preciso saber entrar e é preciso saber sair. É um velho ditado, mas aplica-se muito bem a essa situação. Então quando você monta uma empresa, você tem que seguir todos os parâmetros para poder constituir uma empresa. E quando você fecha, também é importante que você extingue aquele CNPJ. É importante você extinguir aquele CNPJ. É importante ressaltar, para que você consiga fechar, extinguir um CNPJ regularmente, é importante que a empresa não tenha nenhum débito fiscal, trabalhista, previdenciário. Por quê? Porque se houver qualquer tipo de débito assim, a extinção se faz inviável. E por que muita empresa existe tanto CNPJ inativo? Porque é custoso fechar uma empresa. E quanto mais tempo você vai deixando aquilo aberto, sem recolher os impostos, sem fazer a regulamentação burocrática, vai virando uma bola de neve. E quanto mais tempo vai ficando, mais cara vai ficar a extinção desse CNPJ para você. Leia do engano você achar que a sua empresa está lá inativa, que você não está faturando e que você não precisa fazer nada. Errado. Tem várias obrigações que, mesmo inativa, a sua empresa precisa fazer. Vamos saber quais? Então, algumas obrigações das empresas inativas são: RAIS, Relação Anual de Informação Social; DCTF, que é a Declaração de Débito e Crédito Tributário Federal. Se não for entregue, haverá pena de multa. GFIP, que é a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social. E a primeira entrega deve ser feita entre janeiro e a segunda em dezembro. Depois, imposto de renda de pessoa jurídica e, claro, as escriturações fiscais. Uma dúvida muito comum: minha empresa está inativa, eu não faturo, então eu não preciso declarar o imposto de renda. Errado. Mesmo inativa, a empresa inativa precisa prestar declarações relativo ao imposto de renda, a declaração anual do imposto de renda. Por quê? Porque os órgãos fiscalizadores querem saber da movimentação de todas as empresas, sejam elas ativas ou inativas. E é possível reativar um CNPJ que está suspenso ou inapto? Claro que é possível, desde que você regularize todos os encargos pendentes. Encargos tributários, encargos previdenciários, trabalhistas. Você regularizou tudo? Está tudo ok? Você pode voltar a operar com o mesmo CNPJ. Quais são os principais problemas fiscais das pequenas e médias empresas? Saiba que 86% das empresas brasileiras possuem algum tipo de irregularidade perante os órgãos oficiais. As pendências vão desde o não pagamento de impostos ou não cumprimento de alguma exigência perante a Prefeitura ou a Receita Federal. A boa notícia é que boa parte dos problemas pode ser evitada e o primeiro passo é conhecê-los.
Mas ao final, o que são os problemas fiscais? Quando você abre um CNPJ e regulariza a sua atividade, você passa a obter várias vantagens, além, claro, de ficar regularizado perante as instituições oficiais. Entre as regras, o pagamento de imposto deve ser feito de acordo com a característica da sua atividade, respeitando as regras de tributação. Na prática, isso quer dizer que você deve fazer a apuração dos valores e a declaração dos impostos para que sejam pagos. Mas com a rotina de fazer dar certo o seu negócio, algo pode ser deixado para trás e é aí que nasce o seu problema. Como um exemplo de manter a sua empresa regular tributariamente, veja o ICMS, que ao longo de 4 anos teve 588 alterações, ou seja, uma atualização a cada 3 dias. Além das frequentes alterações legislativas, as empresas ainda precisam cumprir uma série de obrigações acessórias a fim de demonstrar ao fisco que o recolhimento dos impostos e também o cumprimento dessas obrigações está sendo feito de acordo com o que determina cada legislação. As dificuldades causadas pelo excesso de normas acabam gerando um número muito elevado de empresas que trabalham na clandestinidade ou ainda empresas até que abrem e nem conseguem dar sequência ao seu funcionamento. Vários CNPJs parados. Vamos agora identificar quais os principais problemas fiscais das empresas. Vamos lá. Escolha errada do regime de tributação, falta de organização dos dados, atraso no pagamento de impostos e falta de adequação às mudanças da legislação. Importante que as notas fiscais sejam armazenadas e identificadas corretamente. Daí também a importância de se fazer um planejamento tributário, a fim de manter a sua empresa regular, de escolher o melhor regime de tributação e assim, claro, fazer com que a sua empresa torne-se competitiva. Importante para que você cumpra esse mundo de exigências é se valer da tecnologia, de uma boa assessoria contábil e jurídica. Você já ouviu falar na palavra VEST? Bom, é um contrato muito utilizado pelas startups e nada mais é do que o direito adquirido para que o colaborador exerça o direito de compra de participação societária. Esse termo jurídico surgiu nos Estados Unidos e vem sendo utilizado com muita frequência pelas empresas de tecnologia de lá. E aqui no Brasil também vem sendo empregado com bastante frequência, principalmente entre os pequenos empresários. Mas o que é o contrato de veste? Nada mais é do que um acordo em que o colaborador passa a receber progressivamente um percentual da empresa segundo uma premissa pré-estabelecida. A premissa pré-estabelecida com maior frequência é aquela que determina um tempo, um período para que o colaborador venha a executar determinada tarefa. Por exemplo, um sócio fundador decide que precisa de um colaborador para exercer determinada tarefa para que a sua startup saia do papel. Os sócios decidem contratar um colaborador, captar aí um novo talento para desempenhar determinada tarefa e aí neste caso, por exemplo, acaba por conceder 10% do capital social da empresa. E aí, ao invés de adicionar o colaborador no contrato social da empresa, celebram então o contrato de veste. O veste irá possibilitar que o colaborador receba progressivamente 10% do capital social da empresa durante um determinado período de tempo. Ou seja, durante este período, o colaborador vai vestindo as ações da empresa. Essa modalidade de contrato deve ser utilizada para aquele colaborador que não tenha comprado participação social na empresa. O tempo mais comum utilizado nos contratos de veste é aquele que estabelece entre 4 a 5 anos. Usando o mesmo exemplo, aquele colaborador que acaba sendo beneficiado com 10% do percentual da empresa ao longo de 4 anos, irá receber 0,2% ao longo de 48 meses, totalizando então 10% no decorrer de 4 anos.
Nessa situação, caso o novo sócio, por qualquer motivo, venha se desligar da empresa antes do término pré-estabelecido, ele recebe o seu percentual correspondente ao período que esteve ligado à empresa. E o restante do percentual dele, em regra, volta para os sócios fundadores. Essa é apenas uma das modalidades que o vesting pode ser celebrado. Varia bastante, mas tudo deve ser definido desde o início da constituição da empresa e auxiliará muito os sócios fundadores para evitar aí maiores dores de cabeça. Outra opção também é a utilização do CLIF. O que é o CLIF? Nada mais é do que um período probatório para que o colaborador venha então a receber o percentual da empresa. Uma prática comum é a utilização do CLIF por um período de 12 meses, para que tão somente após o decurso deste período, o colaborador venha então a receber o percentual do capital social da empresa. Essa prática visa então a garantir uma qualidade melhor na escolha do colaborador. Mas quais são as vantagens de se estabelecer o contrato de vesting? Várias são as vantagens, seja para o sócio fundador, seja para o colaborador. Vamos então ver quais são esses benefícios. Segurança ao empreendedor em alavancar o negócio. Possibilidade dos funcionários e aumentar progressivamente seus ganhos conforme sua contribuição para o sucesso da empresa. Atrair novos talentos que seriam impossíveis de contratar com baixo poder financeiro de empresas no início da atividade. Não é à toa que o vesting vem sendo usado com tanta frequência aí entre os pequenos empreendedores e as startups. É uma forma de proteger todos os envolvidos, seja o sócio, seja o colaborador, e também garantir que todos recebam uma parcela justa dos benefícios conforme a empresa vai crescendo. Se você é um pequeno empreendedor, está começando agora a colocar o seu negócio para funcionar, vale a pena consultar a sua assessoria jurídica para conhecer melhor essa modalidade de contrato. Importante ressaltar que esse tipo de contrato também não deve ser utilizado de forma a camuflar uma relação empregatícia, porque uma vez constatado o vínculo empregatício, ainda que tenha sido estabelecido o contrato de vesting, irá prevalecer a relação trabalhista. Daí a importância de você ser bem assessorado quando da elaboração do contrato de vesting. Aliás, você sempre deverá ser bem assessorado quando da elaboração de qualquer contrato. Holding patrimonial. Certamente você já deve ter escutado falar desse instituto que existe, olha, há mais de 30 anos e que vem sendo muito utilizado como uma forma de planejamento sucessório. Segundo os dados da Receita Federal, atualmente no Brasil há mais de 100 mil holdings operando. A holding patrimonial vem sendo muito utilizado como modelo de sucessão patrimonial, em que o detentor do patrimônio transfere a parte legítima. O que é a parte legítima? É aquele 50% do seu patrimônio que pode ser disposto de acordo com a vontade do detentor do bem. Então, ele pode pegar 50% que corresponde à legítima e distribuir de acordo com a sua vontade numa holding patrimonial. E ainda poderá inserir cláusulas do seu interesse, por exemplo, cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade, usufruto vitalício. A holding patrimonial nada mais é do que uma forma de proteção do patrimônio, seja de um indivíduo, seja de uma família, seja de uma empresa. Quer um exemplo? Itaúsa. A Itaúsa ela foi criada como uma forma de holding, na modalidade de holding, quando o banco Itaú comprou o banco Unibanco. Você quer um exemplo prático de um benefício da holding patrimonial? Vamos falar então do benefício fiscal. Por exemplo, se você tem vários imóveis, você, quando pessoa física, você vai pagar de imposto de renda de aluguel desse imóvel 27,5%. Agora, se é uma empresa, se é uma holding que administra os seus bens, esse mesmo imóvel, esse mesmo aluguel, você vai pagar, sabe quanto? 11,33%. E se você é uma pessoa que tem um patrimônio vasto,
Então, você tem que pensar realmente no seu planejamento sucessório e no seu planejamento tributário. E além da vantagem tributária, a holding patrimonial evita o que a gente vê dia a dia no escritório. A briga entre os herdeiros, a briga por bens. Então, se você já deixa tudo certo, não há o que brigar, não há o que discutir, porque está ali, claro, para todos. Entendeu a vantagem? E aí, você também vai entrar para o rol das pessoas que estão interessadas em constituir uma holding patrimonial? Então, é importante que você seja bem assessorado através de um bom profissional aí, né? No caso, um advogado, um bom escritório de contabilidade, né? Para que você faça a coisa certa. Porque também não adianta você ir atrás de um mecanismo e fazer errado. E aí, ao invés de você colher aí benefícios, você vai colher prejuízos. O acordo entre os sócios tem por finalidade estabelecer os interesses e responsabilidades de cada sócio, gerando, então, o que chamamos de política interna de gestão, o que gera, claro, maior segurança para o crescimento da empresa. O acordo entre os sócios tem por finalidade estabelecer o que os sócios querem, o que eles não querem, quais são as suas ambições futuras, se vai ter aí cláusula de confidencialidade, cláusula de arbitrariedade, o que fazer quando um sócio se desliga da empresa. Então, são vários setores aí que podem ser regulamentados por esse instrumento. O acordo entre os sócios visa estabelecer quais são as regras dos jogos a serem implantadas pela sociedade, prevenindo desentendimentos, resguardando os interesses dos sócios e, claro, trazendo segurança para todos os envolvidos. No início, é natural que todos os sócios estejam aí imbuídos para o bom desenvolvimento da empresa, todos trabalhando a todo vapor. Mas com o passar do tempo, é natural que os desentendimentos comecem a ocorrer. E aí, isso pode acabar comprometendo o desenvolvimento da empresa e até mesmo a sua continuidade. Então, para evitar prejuízos e desentendimentos, é muito importante que os sócios venham a discutir questões futuras antes mesmo que elas ocorram. Daí a importância, mais uma vez, do compromisso entre os sócios para gerir essas questões no momento de crise. Mas aí você pode perguntar, qual a diferença entre o acordo entre os sócios e o contrato social? Bom, o contrato social é um documento obrigatório, é um documento público que deve ser constituído por todas as sociedades. Já o acordo entre os sócios é um documento privado, um documento não obrigatório em que os sócios estabelecem aí regulamentações de interesse privado, que nem é necessário que terceiros venham a ter aí conhecimento do teor desse documento. Então vamos lá, o acordo entre os sócios pode abordar as seguintes questões: administração da sociedade, remuneração dos sócios, deliberações, alterações do quadro social, não concorrência, ausência de sócios, proteção de patrimônio, questões sucessórias, atribuições de cada sócio, cláusula de saída e condições de pagamento de saída, cláusulas de confidencialidade e não concorrência, cláusula de arbitrariedade e por aí vai. Mas quando o acordo entre os sócios deve ser elaborado? Bom, a qualquer tempo, mas o ideal, claro, que seja elaborado quando os ânimos aí estiverem em harmonia entre os sócios. O ideal mesmo é que esse documento seja elaborado desde o início da sociedade, porque aí acaba fazendo com que essa sociedade cresça em total segurança. Além disso, claro, é fundamental que o acordo entre os sócios seja redigido por um advogado especialista em direito empresarial e deve conter as necessidades dos sócios e, fundamental, não pode colidir com o contrato social e com nenhuma outra regra do nosso ordenamento jurídico, sob pena de nulidade. Você que é empresário e tem um sócio administrador e não mais concorda com nada da gestão desse sócio administrador, o que fazer? Bom, anteriormente, para a destituição do sócio administrador, era preciso quórum de 2/3.
Agora não mais, o quórum passou a ser metade do capital social. Então, se você tem metade do capital social ou você e um outro sócio detém mais da metade do capital social, vocês conseguem, de forma administrativa, ou seja, de forma extrajudicial, destituir o sócio administrador sem que seja preciso ingressar na esfera judicial. Mas atenção, não é porque o sócio deixou de ser o administrador da empresa que ele vai deixar de ter participação, deixar de ser sócio dessa empresa. Não, é diferente. Ele apenas vai deixar de ser o administrador. Mas aí qual a consequência? Ele sai do quadro administrativo, permanece como administrador. Mas então ele tem prolabore? Tem direito ao prolabore? Não. Por quê? Porque não vai estar trabalhando. Mas ele não tem direito a nada? Não. Ele terá direito à participação dos haveres societários, entendeu? Agora, uma outra modalidade é a destituição do quadro societário. Aí é diferente, por quê? Porque o sócio sai do quadro social, ele deixa de figurar como sócio. E claro, é uma medida mais radical que deve ser proposta judicialmente. Mas o que alegar judicialmente a fim de tirar um sócio do quadro societário? Então aí você terá que analisar bem toda a situação, comprovar bem toda a situação, a fim de demonstrar o instituto da falta grave. O que seria a falta grave? É aquele ato praticado pelo sócio que pode colocar em risco até mesmo a continuidade da empresa. Então, tudo deverá ser bem demonstrado judicialmente a fim de que você consiga destituir aquele sócio problemático do seu quadro societário. E ainda atenção, se você quer destituir um sócio minoritário ou um sócio majoritário, os institutos são diferentes, os procedimentos são diferentes. Se o sócio for um sócio minoritário, você consegue destituir através de uma assembleia extrajudicialmente. É mais fácil, claro, sempre dando direito à defesa. Tá bom? Agora, se você quer destituir um sócio majoritário, é preciso sim o processo judicial para que você consiga então destituir um sócio ainda que majoritário. E essa aí é a importância do direito empresarial, a importância de você saber que o direito lhe confere soluções para os problemas que você tem no seu dia a dia. No seu dia a dia, na sua vida societária, seja com fornecedores, seja com pessoas que você tem aí um trato diário com o seu sócio. Então, o direito societário vem ali acolher, ali demonstrar, ali apontar todas as soluções para todos os impasses da sua vida societária. Então, é muito importante que você esteja sempre bem acompanhado de um ótimo profissional. É importante, então, que você entenda os benefícios do direito societário, do direito empresarial, dos mecanismos de defesa que este ramo do direito lhe confere para que você, empresário, consiga resolver de uma forma muito segura todos os impasses do cotidiano da sua vida societária. Então, daí a importância de você estar bem assessorado. Você tem interesse em receber desconto no pagamento dos seus impostos? No Brasil, existem várias leis de incentivo fiscal que permitem, então, as doações e, ao mesmo tempo, uma forma de você pagar menos imposto, desde que o empresário, a pessoa física, contribua para projetos sociais, projetos culturais. Mas não é só uma lei que regulamenta toda aí a política de incentivo fiscal. Há leis municipais, estaduais, federais e cada lei vai trazer então as suas especificidades. As leis de incentivo fiscais, elas irão então regulamentar para onde irão os recursos oriundos deste tipo de doação. Por exemplo, pode ir para um projeto cultural, para teatro, cinema, projetos sociais, por exemplo, para crianças, adolescentes, para idosos, projetos também que visam estimular o esporte e assim vai. Essas leis também irão determinar quais as pessoas físicas, quais as empresas que podem vir a se beneficiar desse recurso e também como que deve operar
todo esse procedimento. E por fim, mas não menos importante, as leis de incentivo fiscais irão determinar como cada projeto poderá vir a se beneficiar dessas doações. Então, para que aí qualquer projeto possa vir a receber recursos de doações dessas empresas ou pessoas físicas participantes desse projeto, decorrência aí da lei de incentivo fiscal, deverá seguir as diretrizes traçadas previamente pelas leis, sejam aí municipais, federais ou estaduais, respectivamente. Por exemplo, em âmbito federal, existe a Lei 8.313 de 91, que permite que empresas tributadas no regime de lucro real obtenham um desconto de imposto de renda ao doarem para projetos culturais. De acordo com essa lei, a empresa pode vir a contribuir com até 4% do valor do seu imposto e com isso vir a ser beneficiada com um desconto de 30% até 40% que pode ser então aplicado no exercício seguinte. Outra lei muito conhecida aí no estado de São Paulo, no caso em questão, é a Lei de Incentivo Fiscal do ICMS, em que as empresas adeptas tanto do lucro real quanto do lucro presumido poderão ser beneficiadas com desconto de até 100% do ICMS. Esses são apenas 2 exemplos, mas, como já dito, existem várias leis de incentivo fiscal no Brasil, de âmbito federal, estadual e municipal, e é importante que você, empresário ou pessoa física que tenha interesse, consulte então um advogado para verificar como você pode se enquadrar e se beneficiar desse recurso, porque ao mesmo tempo que a empresa ou a pessoa física se beneficia do desconto, também estará ajudando projetos culturais, projetos sociais, projetos esportivos muito importantes para a sociedade. Como funciona o processo de recuperação judicial? Sabe que o pedido de recuperação judicial começa bem antes do seu pleito na justiça. No vídeo de hoje, nós falaremos de uma forma bem objetiva de como funciona esse processo de recuperação judicial e quais são os principais deveres e obrigações da empresa devedora. O processo de recuperação judicial se mostra como uma ótima alternativa quando não há outros meios de saldar os débitos entre a empresa e os seus credores. O empresário, neste caso, deverá ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Por quê? Porque a sua gestão deverá atender os requisitos impostos pela lei. Deverá ser feita uma análise sobre a viabilidade da empresa. Afinal, essa empresa deverá ou não vir a ser beneficiada com o benefício aí da recuperação judicial. Essa empresa continuará sendo rentável? Essa condição será fundamental para que o benefício da recuperação judicial seja concedido. Para que o benefício da recuperação judicial seja concedido ao empresário ou à sociedade empresarial, alguns requisitos fundamentais deverão estar presentes. E quais são eles? Vamos lá. O primeiro deles é que a empresa deverá exercer regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Não ser falido e, se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado a responsabilidade daí decorrente. Em terceiro lugar, não ter requerido a recuperação judicial há menos de 5 anos. E, por fim, não ter sido condenada a empresa ou administrador por crime falimentar. Uma vez atendendo a todos esses requisitos, a empresa, a sociedade empresarial deverá então expor ao juízo quais são os motivos que levaram à crise àquela determinada empresa. E claro, o empresário e a sociedade empresarial deverá apresentar uma série de documentos, por exemplo, extrato bancário, documentos contábeis, documentos de posse, bens dos sócios e, não menos importante, a relação dos credores e os valores correspondentes ao débito de cada um. Uma vez preenchido todos os documentos, preenchidos todos os requisitos, demonstrada aí a viabilidade da empresa, então aí é a vez do juiz decidir se há então a viabilidade da recuperação judicial da empresa em questão. Caso o juiz entenda que a documentação está em ordem, que a empresa é minimamente viável, então aí ele decreta o benefício da recuperação judicial. Um benefício aí da recuperação judicial é que todas as ações contra a empresa, contra o empresário, poderão ser suspensas por até 180 dias e esse prazo ainda poderá ser prorrogado, dependendo do caso.
Claro que aí há exceções, né? Por exemplo, o caso de ações trabalhistas, ações de execução fiscal, ações que versam sobre quantias ilíquidas, são exemplos aí que acabam não sujeitando a esse prazo aí de 180 dias de suspensão. O juiz também irá nomear um administrador empresarial e este acabará sendo uma ponte entre a empresa e o judiciário. Por fim, o juiz irá determinar a expedição aí de edital a fim de dar publicidade ao ato de recuperação judicial, além também de expedir ofícios a determinados órgãos oficiais. O devedor ainda ficará obrigado a prestar contas mensalmente no prazo máximo de 60 dias para posicionar o juízo acerca do andamento da empresa. Além disso, também deverá ser apresentado um plano de recuperação sob pena de ser decretada a falência da empresa. Havendo aí uma objeção por parte dos credores em face aí a essa reestruturação, uma vez apresentado em juízo, deverá então ser instaurada uma assembleia e essa assembleia irá votar acerca desse plano de reestruturação. O plano de reestruturação da empresa será votado por classe em assembleia, por classe de credores. Primeiro, credores trabalhistas. Segundo, credores com garantia real. Terceiro, credores quirografários, que são aqueles que não têm título de preferência. E depois, por fim, credores microempresas ou empresas de pequeno porte. Uma vez devidamente aprovado o plano de recuperação judicial, a empresa fará jus a esse benefício por 2 anos, mas no decorrer desse período, se não acatar devidamente tudo o que for planejado, poderá vir a ser decretada a sua falência. Transcorrido aí os 2 anos da recuperação judicial, poderá enfim os credores virem então a executar os seus créditos. Quantas vezes uma empresa pode vir a pleitear o benefício da recuperação judicial? Bom, a lei não determina quantas vezes se pode pedir esse benefício, mas determina que não pode requerer o benefício da recuperação judicial antes de 5 anos do pedido anterior. Veja, por exemplo, o caso da empresa Oi, que em 2016 requereu a recuperação judicial e agora em 2023 também fez o mesmo pedido. E claro, sendo concedido mais uma vez esse benefício, vai englobar tanto as dívidas anteriores pleiteadas em 2016, como as de agora, de 2023. O benefício da recuperação judicial vem sendo muito utilizado pelas empresas brasileiras e empresas conhecidas, por exemplo, como nós mencionamos, o caso da Oi, Latam e agora o tão mencionado caso de recuperação judicial das lojas americanas. O mecanismo da recuperação judicial permite ao empresário renegociar as suas dívidas. Para quê? Para evitar que seja decretada a sua falência, então ele continua a operar no mercado. Isso é muito importante, por quê? Porque permite que as dívidas acumuladas naquele período de crise possam vir a ser negociadas. E qual que é a vantagem? A vantagem é a empresa permanecer no mercado, mantendo empregos e mantendo aí geração de receitas. A recuperação judicial não deixa de ser um instituto muito importante de preservação de emprego, de geração de receita para o país. Mas é claro que nem todo pedido, nem toda empresa consegue a aprovação. É preciso aí atender diversos requisitos determinados em lei e a empresa terá que, claro, apresentar um plano, um projeto viável de recuperação. Fim do formato de empresa EIRELI. Qual formato jurídico, então, irá substituir essa modalidade de empresa? Saiba que não é mais possível você constituir uma empresa no formato EIRELI, ou seja, aquela sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, em que exige apenas um sócio, qual seja o proprietário. A Lei 14.195 de 2021 extinguiu sim o formato EIRELI e com a sua substituição automática passa então a entrar em vigor o formato SLU, que é a chamada Sociedade Limitada Unipessoal. Isso porque, com o surgimento da SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, em 2019, a EIRELI acabou perdendo muita importância devido a vários outros fatores. E quais seriam esses fatores? Vamos lá? O principal fator para a substituição do sistema EIRELI nada mais é do que a desburocratização para a abertura e a constituição de uma nova empresa.
Antes do formato EIRELI, para aquele empreendedor que precisasse aí constituir uma empresa, era preciso que duas pessoas ou mais constassem no contrato social, ainda que uma dessas pessoas não figurasse nem participasse do tipo societário. Era apenas para cumprir uma burocracia a fim de que você conseguisse constituir a sua empresa. Era o que acontecia com a sociedade limitada. Daí então veio o formato EIRELI, que é aquele formato de sociedade unipessoal de responsabilidade limitada com apenas um sócio. Portanto, veio a EIRELI resolver justamente essa questão de não precisar mais de um sócio para a constituição de uma sociedade empresarial. Por outro lado, a EIRELI acabava por exigir a integração de um capital social relativamente alto de 100 salários mínimos, o que inviabilizava para muitos empreendedores. A SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, veio então resolver todos esses problemas, uma vez que oferece as mesmas garantias de uma sociedade limitada, podendo ser constituída por apenas um sócio e ao mesmo tempo não exige esse capital social de 100 salários mínimos. Outra vantagem que a SLU veio oferecer aos empreendedores é a possibilidade da constituição de mais de uma empresa unipessoal, o que não ocorria com o sistema EIRELI, uma vez que aquele empreendedor poderia ter apenas uma sociedade unipessoal. E como ficam então as empresas EIRELI já constituídas, uma vez que são inúmeras? Bom, para essas empresas, a migração será automática para o sistema SLU. Ainda que o empreendedor não precise fazer qualquer procedimento para que altere aí o seu tipo societário, nós precisamos ressaltar que ao final do nome da razão social, este deverá ser alterado. Por quê? Porque não deverá mais constar no final o nome EIRELI, e sim limitada. Por esse motivo, é importante que a empresa ajuste o seu cadastro perante várias instituições, por exemplo, instituições bancárias, prestadores de serviço, fornecedores. Isso poderá ser feito com a apresentação do novo cartão do CNPJ. E como conseguir esse novo cartão do CNPJ? Basta acessar o site da Receita Federal, mais precisamente na parte de inscrição e cadastro de CNPJ. Então, para você, empreendedor que está aí constituindo o seu negócio jurídico e você não se enquadra no sistema MEI, microempreendedor individual, lembra lá do nosso último vídeo que nós falamos do MEI, poderá então valer-se do novo sistema SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Tem alguma dúvida? Consulte então a sua assessoria jurídica. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e lembre-se, é muito importante que você saiba quais são os seus direitos. Até o próximo vídeo!